Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal LPM Finance. Eu sou Leonardo Palma e hoje vamos explorar um tema extremamente prático e útil para qualquer pessoa que deseja organizar a sua vida financeira. São as ferramentas práticas para controle financeiro. No vídeo anterior, nós discutimos os principais fundamentos do orçamento doméstico e como começar a implementá-lo. Hoje vamos dar um passo adiante e conhecer as diversas ferramentas disponíveis para facilitar esse processo, desde opções gratuitas até soluções mais sofisticadas. A escolha da ferramenta certa pode fazer toda a diferença na sua jornada de organização financeira. Uma ferramenta adequada ao seu perfil torna o controle financeiro mais simples, consistente e até prazeroso, aumentando significativamente as suas chances de sucesso no longo prazo. Nos próximos minutos, vamos explorar as principais opções disponíveis, seus prós e contras e como escolher a melhor opção, né, aquela que se adapta melhor às suas necessidades específicas. Então, as ferramentas de controle financeiro, elas podem ser divididas em algumas categorias principais: planilhas, aplicativos para smartphone, softwares para computadores, cadernos físicos estruturados e serviços bancários integrados. Cada uma dessas categorias tem suas vantagens e suas limitações. E a melhor escolha depende muito do seu perfil, das suas preferências e necessidades específicas. Vamos começar pelas planilhas eletrônicas, que são uma das opções mais versáteis e acessíveis. Então, programas como o Microsoft Excel, o Google Planilhas ou o LibreOffice Calc permitem criar desde modelos simples até sistemas complexos de controle financeiro, completamente personalizados para as suas necessidades. As principais vantagens das planilhas incluem a flexibilidade total na personalização, o custo zero ou muito baixo e a possibilidade de criar automações de fórmulas eh, que calculam instantaneamente indicadores importantes como taxa de poupança, distribuição de gastos por categoria, projeções futuras, rendimentos, enfim. Por outro lado, essas planilhas elas exigem um conhecimento básico de cada um desses softwares. Mais importante, disciplina para alimentá-las regularmente, porque não existe exatamente uma sincronização automática com as suas contas bancárias ou cartões de crédito, como nessa categoria que a gente está falando. Então, cada transação ela precisa ser registrada manualmente. Então, para quem está começando, a gente pode recomendar modelos de planilha já pré-prontas, né, a serem utilizadas que podem ser encontradas gratuitamente na internet ou adquiridos por valores acessíveis. Esses modelos eles já vêm com categorias pré-definidas, fórmulas básicas, facilitando o início desse processo. Então, com o tempo, você pode personalizar o modelo conforme as suas necessidades específicas. Na nossa comunidade aqui, a gente disponibiliza uma planilha completa de controle financeiro e outros também documentos, né, planilhas, enfim, para que você possa trabalhar da melhor forma aí, né, no seu controle de gastos e principalmente nesse acompanhamento, né, desse processo. E aqui na nossa comunidade exclusiva, nós disponibilizamos alguns materiais, como uma planilha completa, né, de controle financeiro, desenvolvida especificamente para você também já ter esse alinhamento com uma filosofia previdenciária, né, especialmente no acompanhamento de uma taxa de retorno, de poupança, de crescimento da sua renda passiva, proveniente de dividendos ou outros rendimentos. A segunda categoria de ferramentas são os aplicativos para smartphones, que ganharam enorme popularidade nos últimos anos devido à sua praticidade. Aplicativo como Mobiles, Organize, Guia Bolsa e Mint oferecem interfaces intuitivas e recursos específicos para controle financeiro. A principal vantagem desses aplicativos é a conveniência. Então, hoje em dia, todo mundo
está o tempo todo conectado com o seu smartphone, né? Então você sempre tem a possibilidade de ter esse controle financeiro no bolso, registrando as despesas no momento, né, em que elas ocorrem. Então, muito deles já oferecem também sincronização com contas bancárias e cartões de crédito, já categorizando automaticamente a maioria dessas transações, o que reduz significativamente esse trabalho manual que teria que ser feito com com o uso de algum outro aplicativo ou recurso, né? Mas a maioria desses aplicativos ele oferece recursos visuais, como gráficos e relatórios, que facilitam também depois a compreensão dos seus padrões de gastos, além de notificações de lembretes para você se manter nesse caminho mais certo, digamos assim. As limitações incluem o fato de que muitos dos melhores recursos estão apenas disponíveis em versões pagas, e a personalização desse aplicativo geralmente é mais limitada do que nas planilhas. E a sincronização automática com bancos nem sempre funciona perfeitamente, especialmente com instituições financeiras menores ou mais tradicionais, né? Para quem valoriza a praticidade e está disposto a investir um pequeno valor mensal, por exemplo, 10, R$ 20, os aplicativos são uma excelente opção. Recomendo você começar testando essas aplicações, né, pelas versões gratuitas, né, de teste, para ver se você se adapta àquela realidade antes de fazer uma assinatura. A terceira categoria são os softwares para computador, como Quicken ou You Need a Budget, por exemplo. Esses programas oferecem recursos mais robustos, mais avançados, que muitas vezes nesses aplicativos de bolsa eles não oferecem tão bem ainda, né? Mas esse aqui é mais para quem já está no nível mais avançado, que tem uma necessidade maior de controle financeiro, com mais variáveis, né, que uma pessoa normal. Então, esses aplicativos, né, softwares de computador, é principalmente mais adaptado a quem tem essa questão da complexidade e prefere também trabalhar numa tela maior. As vantagens incluem recursos avançados de planejamento financeiro, relatórios detalhados, capacidade de lidar com múltiplas contas e investimentos e ferramentas específicas para objetivos como aposentadoria ou compra de imóveis. As desvantagens são o custo mais elevado, né, que geralmente precedem uma assinatura anual, uma compra de um valor único, um valor mais significativo, mais expressivo. A questão da curva de aprendizado mais íngreme, em alguns casos a falta de versões até no português ou adaptadas à realidade brasileira, né? Mas esses softwares são mais indicados, como falei já, para pessoas que têm finanças mais complexas, como empresários, profissionais liberais, com múltiplas fontes de renda ou investidores com carteiras diversificadas. A quarta categoria, que pode surpreender alguns na era digital, são os cadernos físicos mesmo, estruturados para controle financeiro. Esses cadernos já vêm com páginas pré-formatadas para registro de receitas, despesas, metas financeiras e acompanhamento desse progresso. E as vantagens incluem a conexão tátil, né, com as finanças, o ato físico de escrever, de registrar cada uma dessas despesas, dessas receitas, enfim. E isso cria maior compromisso e consciência, muitas vezes, né? Além das ausências de distrações digitais que no celular, né, não dependem também de bateria, internet ou atualizações de software, então isso pode ser um facilitador para determinado tipo de pessoa. Então, as limitações óbvias são a falta de automação, a impossibilidade de gerar relatórios instantâneos ou gráficos elaborados, você poder passar de um arquivo para o outro, né? Isso facilmente. Então, tem uma dificuldade também, o risco de perda ou dano físico desse caderno, desse registro. Mas isso é particularmente importante, interessante para pessoas que se sentem também sobrecarregadas com a tecnologia, dão preferência a métodos analógicos
ou notam que acabam tendo até uma maior disciplina quando utilizam ferramentas físicas. A quinta e última categoria são os serviços bancários integrados. Muitos bancos, fintechs, agora já oferecem ferramentas de controle financeiro diretamente nos seus aplicativos e plataformas online, categorizando automaticamente as suas transações e oferecendo insights sobre seus padrões de gasto. As vantagens são a integração perfeita com suas contas e cartões, eliminando a necessidade de inserção manual de dados ou problemas de sincronização, além de segurança adicional por não compartilhar seus dados financeiros com terceiros. As limitações incluem a visão parcial das suas finanças, então apenas as transações realizadas naquela instituição serão consideradas, recursos geralmente mais básicos que aplicativos especializados, normalmente eles têm, e a impossibilidade de personalização significativa, ou seja, dessa uma questão mais adaptativa ao seu perfil de uma maneira mais global. Mas essa opção é ideal para quem concentra a maior parte das transações financeiras em uma única instituição e valoriza a simplicidade e segurança acima de recursos avançados. Além dessas 5 categorias principais, existem algumas ferramentas complementares que merecem também menção. Agregadores financeiros, como o Guia Bolsa e o Mint, que a gente já citou aqui anteriormente, que se conectam a múltiplas contas bancárias e cartões de crédito, oferecendo uma visão consolidada das suas finanças. Também temos extensões para navegadores, como o Honey ou Rakuten, que ajudam a economizar em compras online através de cupons automáticos e programas de cashback. Também temos ainda aplicativos de investimento, como os oferecidos por corretoras, que permitem não apenas realizar investimentos, mas também acompanhar o desempenho da sua carteira e, em alguns casos, integrar-se com ferramentas de controle financeiro em si. Então, também muitas vezes as pessoas utilizam o mesmo banco, a mesma corretora, que às vezes é um banco, para gerir os seus recursos, utilizar seus recursos quando necessita. Então, a coisa fica mais integrada ainda. Mas agora, independentemente da ferramenta que você escolha, existem alguns princípios fundamentais para você maximizar essa eficácia desse processo. Primeiro é a consistência, que é mais importante do que a sofisticação. Então, uma planilha simples, atualizada diariamente, é infinitamente mais útil que um sistema complexo que você vai abandonar daqui a algumas semanas. Segundo, a ferramenta deve adaptar-se ao seu estilo de vida e não o contrário. Se você está sempre em movimento, por exemplo, viaja muito, um aplicativo móvel provavelmente fará mais sentido que um software para desktop. Se você tem aversão à tecnologia, então um caderno físico pode ser a melhor opção nesse caso, mesmo que não seja mais eficiente, mais fácil, né? Mesmo que até do ponto de vista teórico. Terceiro, comece simples e evolua gradualmente. Muitas pessoas se entusiasmam inicialmente, criam um sistema extremamente detalhados que acabam se tornando insustentáveis no longo prazo. São pouco práticos, né? Poucos funcionais. Então é melhor começar com o básico, rastreando as receitas e despesas em categorias amplas e adicionar complexidade conforme você vai desenvolvendo o hábito e também a capacidade de lidar com essas informações. Quarto, a automação é sua aliada. Quanto mais processos puderem ser automatizados, seja através de sincronização bancária, regras de categorização ou pagamentos programados, maior será a sua taxa de sucesso no longo prazo. Quinto, a visualização dos dados é fundamental. Então, gráficos, relatórios, indicadores visuais facilitam a compreensão de padrões financeiros e tornam esse processo mais engajador. Então, busque ferramentas que ofereçam boas opções de visualização, ou no caso de planilhas, aprenda a criar seus próprios gráficos. Na filosofia previdenciária que nós seguimos aqui,
o controle financeiro não é um fim em si mesmo, mas um meio para atingir objetivos maiores, né? A ferramenta ideal, então, é aquela que não apenas registra para onde seu dinheiro está indo, mas também te ajuda a direcionar mais recursos para investimentos geradores de renda passiva, acelerando a tua jornada rumo à liberdade financeira. Agora, uma questão prática: como escolher e implementar a ferramenta de controle financeiro ideal para você? Então, aqui está um processo, um passo a passo que a gente pode fazer. Então, primeiro, faça uma autoavaliação honesta do seu perfil. Você é disciplinado o suficiente para alimentar uma planilha regularmente? Prefere a praticidade de um aplicativo móvel? Tem finanças complexas que justificam a escolha de um sistema, de um software mais robusto? Respondendo essas perguntas antes de escolher a sua ferramenta vai te ajudar muito. Segundo, considere seu nível de conhecimento tecnológico. Então não adianta nada escolher a melhor ferramenta, mais sofisticada, mais cheia de coisinhas, né? De detalhes do mercado, se você não vai se sentir confortável utilizando. Então comece com algo que esteja dentro da sua zona de conforto e vai evoluindo gradualmente. Terceiro, defina suas necessidades específicas. Você precisa apenas rastrear despesas básicas ou quer integração com investimentos? Precisa de recursos para controle de orçamento familiar compartilhado? Quer automatização máxima ou prefere o processo manual para ter maior consistência? Então faça uma lista das funcionalidades que são essenciais para você. Quarto ponto, teste essas planilhas, essas possibilidades antes de comprometer-se. A maioria dessas ferramentas pagas oferece versões gratuitas limitadas ou períodos de teste. Então aproveite essa oportunidade para experimentar diferentes opções antes de decidir pagar, né, se comprometer ao investimento ali por mais tempo em relação à escolha que você definir. Quinto, implemente gradualmente. Não tente usar todos os recursos de ferramenta de uma só vez. Comece com o básico, mais uma vez, registre as suas receitas, despesas, e conforme você for tendo mais traquejo, se sentindo confortável, vai adicionando essas funcionalidades, como orçamentos por categoria, metas financeiras e relatórios mais avançados. Para ajudá-la a começar, eu vou compartilhar algumas recomendações específicas de cada categoria de custos que você pode fazer. Então, para planilhas, o Google Planilhas é uma excelente opção gratuita, com a vantagem de ser acessível em qualquer dispositivo e permite esse compartilhamento fácil com um cônjuge ou outras pessoas que você queira dividir esse planejamento. Existem diversos modelos gratuitos disponíveis online que você pode usar como ponto de partida também. Para aplicativos móveis, o Mobile e o Organize são ótimas opções brasileiras, com boas interfaces e recursos, enquanto o You Need a Budget oferece uma metodologia única que muitos consideram transformadora, embora seja mais caro, né, já tem um custo aí embutido, e não totalmente adaptado, às vezes, ao mercado brasileiro. Para softwares de desktop, o Money Manager X é uma opção gratuita e de código aberto com recursos surpreendentemente robustos, enquanto o Quicken continua sendo uma referência no mercado, embora com um custo mais elevado. Para cadernos físicos, aí você tem uma ampla gama de possibilidades, né? Mas existem opções específicas para contorno financeiro, em livrarias, papelarias, na Amazon, enfim. Mas você também pode adaptar um caderno comum com divisórias para diferentes seções necessárias. Quanto aos serviços bancários integrados, o Nubank, o Banco Inter, por exemplo, oferecem ferramentas de categorização e análise de gastos bastante úteis diretamente em seus aplicativos sem custo adicional. Mas provavelmente outros bancos também façam isso. Lembre-se que a melhor ferramenta é aquela que você efetivamente usa.
Então, não se deixe seduzir por recursos avançados que você nunca utilizará. Simplicidade e facilidade de uso frequentemente superam sofisticação quando se trata de hábitos financeiros de longo prazo. As ferramentas de controle financeiro são aliadas poderosas na sua jornada rumo à liberdade financeira, mas elas são apenas isso, são apenas ferramentas. O verdadeiro poder está na consistência com que você as utiliza e nas decisões que toma com base nas informações que você mesmo fornece e coloca nela. E na nossa filosofia aqui, né, na filosofia previdenciária, o controle financeiro não é sobre restrição, como já vimos até em vídeo anterior, mas sobre consciência em alinhamento. Então, quando você sabe exatamente para onde seu dinheiro está indo, onde você está alocando ele, pode fazer escolhas mais conscientes que refletem e que vão refletir seus valores e aceleram esse processo em direção aos objetivos de longo prazo, principalmente a liberdade financeira. E no próximo vídeo nós vamos explorar um pouco mais essa questão das organizações das finanças, principalmente no uso de planilhas, aprofundando em uma das ferramentas mais versáteis e acessíveis para controle financeiro. E se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, faça isso. Ative as notificações para não perder mais nenhum conteúdo. Se possível, se achar que isso aqui vale, esse conteúdo vale a pena, compartilhe com amigos, familiares, que também possam se beneficiar dessas instruções aqui, né, desse conhecimento. E lembre-se, por menos de R$ 1 por dia você pode fazer parte da nossa comunidade exclusiva, com acesso a conteúdos aprofundados, planilhas, biblioteca especializada e interação direta comigo, além de aulas exclusivas. O link dos nossos contatos está aí na descrição do vídeo. Então, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo e até a próxima. Até o próximo vídeo.